capítulo 1 de Atos, do 1 ao 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do 1 ao 8, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Um cristianismo sem missão é um cristianismo que ainda não ressuscitou. Essa é uma frase do reverendo Luiz Fernando, da Igreja Presbiteriana de Itapira, São Paulo. Sem missão, o cristianismo que nós vivemos não ressurgiu ainda, não é vivo, porque faz parte da essência do povo de Deus, as missões. Afinal, Cristo fez missão quando desceu de sua glória e cumpriu o projeto do Pai. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Veja essa duplicidade de envio. O Pai enviou a Cristo, Cristo nos envia. Então, João 20, 21, que vem informar-nos a respeito disso. Mas, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela foi transmitida por diversas pessoas. O ponto central da mensagem, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no segundo volume de Lucas. Ele escreveu Lucas, logicamente, e Atos, que é o segundo volume. E está relembrando aos irmãos, ou a esse Teófilo, esse misterioso Teófilo, que Jesus, quando ressuscitou, diversas pessoas passaram a comunicar essa mensagem gloriosa da ressurreição do Senhor. E assim, irmãos, por exemplo, a mensagem dos anjos às mulheres diz assim: Ele não está aqui, mas ressuscitou, diz lá em Lucas 24, verso 6. Lá em João 20, 18, diz assim: a mensagem de Maria Madalena: Vi o Senhor, ela disse aos discípulos. Lá em Atos 2, 24, o apóstolo Pedro tomou a palavra pregando para mais de milhares de pessoas, na qual 3.000 se converteram. Diz assim: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E a mensagem de Paulo aos atenienses: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e isso deu certeza a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Atos 17, 31. A mensagem de Jesus foi assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Eu fui morto,
E eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, dizem em Apocalipse 1, 17 e 18. Também a mensagem central do Evangelho, pregada por Paulo, 1 Coríntios 15, 3 e 4, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, nós vemos aqui a mensagem central do Evangelho sendo anunciada pelos primeiros crentes em Jesus. Ou seja, era impossível aqueles irmãos estarem acanhados, estarem retidos, estarem indiferentes àquilo que eles viram e ouviram, porque foi glorioso demais para ficarem silenciados. Nem a mentira dos fariseus e os 2 soldados que estavam guardando lá o túmulo, nem a mentira deles foi párea para deter essa crença e esse avanço do Evangelho. Se você conversar com qualquer judeu hoje, ele diz na sua cara com muita raiva: Yeshua, ele está morto, está lá o túmulo dele. Ele foi como qualquer um outro que se levantou na época, como um tal de Judas, um outro Judas na época, como um tal de Teudas, que se levantou na mesma época. Se você conversar com um judeu, você vai se frustrar, porque ele vai dizer que Jesus foi mais um dentre outros que se levantaram como Messias. Mas nós sabemos que o Messias prometido é Cristo Jesus, e é inegável isso. Não tem como a gente negar isso, porque de fato o Senhor tem feito maravilhas, tem demonstrado o seu poder de transformação em nossa vida. A maior prova disso, eu digo sempre para qualquer incrédulo, a maior prova disso, tá euzinho aqui. Eu fui transformado pela graça soberana do Senhor. E ponto. E assim, irmãos, após a ressurreição e antes de Pentecostes, houveram 4 fatores importantes para a execução da missão. Um paralelo aqui entre missão e a ressurreição, que está extremamente ligada. A missão depende da ressurreição, irmãos. Sem Cristo ter ressuscitado, seria difícil divulgar o Evangelho. A comissão para testemunhar foi uma prerrogativa entre a ressurreição e a missão, e de fazer discípulos e de pregar, a comissão para testemunhar, o vislumbre do Senhor exaltado, que dirige a sua missão do céu. Cristo foi levado aos céus e do trono comanda todas as coisas, inclusive direcionamento na sua missão. A centralidade dos apóstolos nessa tarefa. Se você ler Atos dos Apóstolos, 30 anos de igreja ali, e foram 30 anos de muita ação, de muito trabalho, de muita divulgação do Evangelho. E, por último, a vinda do Espírito Santo para capacitá-los. Então, irmãos, a missão da igreja, dentro da missão de Deus, só poderá começar quando esses 4 elementos estiverem em seus lugares. A comissão, fomos comissionados, ordenados, a centralidade dos apóstolos que redigiram as Escrituras, explicando o Evangelho, eles avançaram primeiro. Também o Senhor exaltado, ele precisou ir para os céus para que viesse o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo para nos capacitar e demonstrar com poder e autoridade a pregação do Evangelho. Irmãos, Jesus aqui, Lucas está falando que Jesus passou 40 dias, 40 noites com os discípulos, aparecendo aos discípulos durante 40 dias. Irmãos, 40 é um significado profundo nas Escrituras. Na Bíblia, quando você vê 40, sempre se lembre de uma palavra: transição. Vamos lembrar aqui. 40, queridos, foi necessário
para que os discípulos se desmamassem do Jesus físico. Eles estavam muito apegados ao Jesus físico. Não queria que ele morresse. Queria que ele fosse lá no império lá e derrubasse Pilatos, matasse o imperador e agora eu sou o rei. Queriam que Jesus fizesse isso. Mas era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse, fosse para a glória e derramasse do seu Espírito Santo. Lembra lá da pergunta deles? Mestre, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Eles estão pensando na política. Pilatos também estava pensando no reino político. Os fariseus também estavam pensando no reino político. Até hoje aguardam um Messias político que vai lá em Jerusalém governar lá. Por aí vai descer de cavalo branco, uma coroa com um monte de anjos, vai ficar governando a partir de Jerusalém. Segundo a escatologia dispensacionalista, né? Nós não cremos assim. Mas, irmãos, foi necessário para que os discípulos crescessem, tivessem a fé fortalecida. Foram 40 dias Jesus demonstrando para eles: olha, eu estou vivo, comendo com eles, tendo intimidade com eles. Foi necessário, irmãos, a esses 40 dias, com convicção, para que testemunhassem com convicção, mediante no poder do Espírito Santo. Terceiro, que eles também entendessem e participassem do propósito soberano de Deus em Cristo. Esses 40 dias, essa época do desmame do Jesus físico, para que o Espírito Santo pudesse habitar a centralidade do coração, porque o reino de Deus é o domínio de Deus no coração dos homens. Por que 40 dias, né? Transição. Vamos lembrar na Bíblia, épocas em que houveram 40. Noé, primeira vez na Bíblia que aparece o 40. É a época de transição entre o povo antediluviano, rebelde da geração que se misturou, os filhos de Deus com a filha dos homens, e a geração que viria Abraão posteriormente. Então, duas gerações distintas, a antes do dilúvio, depois do dilúvio. Então, 40 dias de chuva que houve essa mudança drástica no mundo. Moisés passou 40 anos no Egito, 40 anos em que ele foi nascido, ele foi criado no berço faraônico e ali pôde aprender a sua vida da infância para a vida adulta. Ele aprendeu das Escrituras, porque quem era a pessoa que estava criando ele? A própria mãe, até os 10 anos de idade, mais ou menos. Ou seja, na primeira e segunda infância, ele aprendeu o Evangelho, aprendeu o propósito de Deus com a sua mãezinha ensinando a ele. Então, os seus primeiros 40 anos no Egito, uma época de transição do homem egípcio para o homem hebreu. Também no deserto de Midian, Moisés passa mais 40 anos. Uma época de transição entre o Moisés, que queria conquistar, que queria libertar os hebreus do Egito por força própria. Ele matou um egípcio e queria libertar por força própria. Deus disse, não, vai primeiro aprender na minha universidade do deserto. E aí ele aprende, passa 40 anos no deserto de Midian, se casa lá com a filha do Jetro e tem um encontro com Deus ali também. Seu encontro, né, maravilhoso com o Senhor no Monte Sinai. Então Moisés passou por essa transição também. E 40 dias no Monte Sinai. Foi a época em que se encerra os patriarcas oficialmente e começa-se o período da lei, que ele recebe 40 dias recebendo as tábuas da lei. Também, irmãos, os hebreus passaram 40 anos no deserto, época de transição, um grande acontecimento. Ou seja, eles saíram do Egito, 40 anos no deserto, se preparando, Deus preparando esse povo para conquistar, para viverem e vivenciarem uma vida diferenciada na Canaã. Também o reinado de Saul, de Davi, de Salomão, cada um deles foram 40 anos, foram épocas de grandes transições dos reinados também. Bom, e Jesus passou 40 dias no deserto, 40 dias de transição, devido ao seu ministério, a sua vida particular, passou para a sua vida ministerial. Tá bom? Jesus se manifesta
depois dos 40 dias no deserto. Então, 40 já é proposital na Bíblia significar transição, grandes acontecimentos. E qual era o grande acontecimento esperado aqui em Atos? O Espírito Santo iria vir, derramar graça, poder e possibilidade para que as pessoas pudessem testemunhar firmemente do Evangelho, irmãos. Então, para Paulo, irmãos, a ressurreição é a base para a motivação, para a missão. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que a Cristo ressuscitou, que ele ressuscitou a Jesus Cristo. Então, se você chega no mundo, na universidade, num local, as pessoas vão negar a vivência extraordinária de Jesus. Os jovens, os adolescentes que estão entrando nas universidades, os professores anticristãos estão negando a existência, questionando a ressurreição. E assim, muitos dos nossos queridos jovens e adolescentes, infelizmente, acreditam nessas asneiras e não têm fé para exercitar essa graça, esse poder que foi derramado pelo Senhor. Por quê? Porque falta convicção própria desse jovem, desse homem, dessa mulher, desse moço, dessa moça também. Entre a ressurreição e a grande comissão, Jesus passou a maior parte do tempo, irmãos, falando do reino de Deus e do Espírito Santo prometidos. Ou seja, 40 dias, aliás, comendo com eles, vivenciando com eles, demonstrando os ferimentos, mostrando, testificando para eles, olha, falando do reino de Deus. Do reino de Deus aqui, que começa com o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, e também o reino de Deus vindouro, os novos céus e a nova terra, e que desses 11 discípulos, quem recebeu o reino, quem recebeu a revelação, toda a revelação desse reino vindouro, foi o apóstolo João. Em Apocalipse, na velhice, ele já recebeu. E assim, irmãos, o que podemos aprender com essa passagem aqui sobre a ressurreição e a missão de Deus, que Deus deu à sua igreja? Quais as implicações entre a ressurreição do Senhor e a missão da igreja? Em primeiro lugar, queridos, é um movimento impulsionado pela presença e poder do Espírito Santo. Lembra lá de Mateus 28, 20? É-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias. Irmãos, é impossível fazer a missão do Senhor sem a sua presença gloriosa. Esse eis que estou convosco é por intermédio do Espírito Santo, que habita em nossas vidas. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem ser para a glória dEle, nada adianta. Se não for para engrandecimento, para a honra do Senhor, não adianta fazer nada, porque Ele não vai participar. Não adianta, vamos fazer uma viagem missionária, vamos impactar esse mundo, sem primeiro se submeter ao senhorio do Espírito Santo que nos dirige. Peraí, homem, peraí, mulher, me escute, que eu tenho a lhe orientar segundo a palavra do Senhor. E assim, irmãos, não podemos agir independentes do Espírito Santo. Não podemos desclassificar a presença de Deus por meio do seu Espírito em nossas vidas. Cuidado ao querer fazer as coisas para Deus por conta própria, por ideias próprias, sem a implicação e a autorização do
do Espírito de Deus nas nossas vidas. Ele é importante, irmãos. Lembra que os irmãos não pregaram o evangelho, não saíram para pregar, sem primeiro passar aqueles 10 dias de oração, aguardando a vinda do Espírito Santo. Eles não saíram por aí, não. Sem a graça e poder do Espírito, é em vão. E é o que muitos por aí querem fazer por conta própria, porque é cheio de ideias, cheio de megalomaníacas, loucuras. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado que estejamos debaixo da autonomia do seu Santo Espírito. Então, podemos sim testemunhar do Evangelho onde estivermos, na dependência, na unção, na graça e no poder do Espírito Santo, irmãos. Lembre-se disso. E em segundo lugar, é uma movimentação constante de testemunhas. Em primeiro lugar, é um movimento impulsionado pela presença e poder do Espírito Santo. Isso nós estamos delineando o verso 8. Quem mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em segundo lugar, é uma movimentação constante de testemunhas. E sereis minhas testemunhas, tanto em como em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, apesar de ser um movimento impulsionado pelo seu Santo Espírito, nós precisamos nos mover constantemente, porque somos testemunhas vivas do Senhor Jesus. Aqui ou onde for, nós não podemos fazer as coisas por conta própria, mas na dependência do Senhor e viver isso intensamente, constantemente. Essa movimentação, irmãos, Deus já faz isso na sua criação há muito tempo. Quando Deus criou os céus, todos os céus, todas as coisas, todos os astros, sol, lua, estrelas e mundos afora, tudo está se movimentando. E segundo a ciência, tudo está se expandindo. A luz, ela está em constante movimento. Primeira coisa que Deus criou depois da criação, haja luz. Na história, o povo de Deus vem se movimentando para cumprir o propósito de Deus. Em Adão, em Noé, na Torre de Babel, em Moisés, em Abraão, em Davi, em Jesus, em Paulo, em Pedro. Todos eles eram peregrinos e forasteiros. Testemunhas vivas do Senhor Jesus em movimento. Queridos, não existe esse negócio de que, meu papel no reino é só orar. Meu papel no reino é só falar aqui para as crianças. Meu papel no reino é somente ofertar para missões e mais nada. Imagine se eu e Jace dissesse, nós vamos somente orar e vamos ir, e não vamos ofertar. Ou nós não vamos orar por missões. Imagine o que você pensaria. Que arrogância, que prepotência. Porque eu posso imaginar, se a minha tarefa é só ir, então eu só vou. Irmãos, a nossa atividade, ela é ir, orar e contribuir em todo tempo e todo momento. Seus pequeninos, crianças que estão aí fazendo esse gostoso barulho infantil, esse menino, essa menina, ele precisa ser ensinado a orar por missões, para que Deus envie mais trabalhadores, para orar pelos filhos de missionários, para orar para que Deus envie mais missionários, e fortaleça mais missionários, e que salve pessoas ao redor do mundo. Ela é uma testemunha do Senhor Jesus. Essa criança, ela precisa aprender a ofertar a missões. Ela precisa aprender que ela é um agente de Cristo, de falar de Cristo, de testemunhar Cristo no seu dia a dia. Portanto, ensine essas coisas
básicas à sua criança. E, queridos, o nosso papel de ir é um papel missionário. Todos nós somos missionários do Senhor, aonde estivermos. Quando você vem agradecer uma bênção de que Deus abriu uma porta de emprego em tal lugar, de que Deus abriu uma porta em tal universidade, em tal faculdade, você está sendo encaminhado pelo Senhor lá. E você precisa ser uma testemunha viva lá e impactar os corações lá, porque você é uma testemunha do Senhor. Em 1984, a Missão Novas Tribos americana enviou 2 casais de missionários para trabalhar na Papua Nova Guiné. E lá eles precisavam construir algumas casas e mandaram chamar pessoas voluntárias das igrejas. Foram 5 voluntários, 3 homens e 2 mulheres, a ajudar esses missionários a construir a casa. E ali houve um cidadão, um indígena, chamado Batum, e o seu amigo Wadu. Andaram 3 dias de aldeia, 3 dias não, 3 semanas. Vinham de uma aldeia para outra, onde eles estavam, e disseram assim: olha, nós queremos missionários na nossa aldeia, na língua deles lá. E eles, peraí, mas nós não temos missionários no momento. Vamos verificar isso depois para vocês. E aqueles indígenas insistiram, mas muitos não entenderam. Os missionários não entenderam. Como assim ele está pedindo um missionário para lá? Como assim? Aí os missionários locais disseram: ó, deve ser o pessoal dessa aldeia que viajou até lá e falou alguma coisa assim para eles sobre o inferno e céu. Então eles estão desesperados, querendo saber o que é isso. E aí eles vieram e eles mandaram os indígenas voltar para casa e prometeram que dariam uma resposta nas semanas seguintes sobre um missionário estar na aldeia deles. E aí, o que aconteceu? Eles voltaram lá, Batum e Wadu, voltando, cantando, alegre, lá, cantando, e alegres porque algum missionário iria para a aldeia deles. E aqueles ajudantes voluntários, crentes comuns das igrejas, que foram lá ajudar a construir uma casa. Alguém que sabia de marcenaria, alguém que sabia, né, mexer com essas coisas. Aí Batum olha para a cara deles e: vai ser um deles, que vai para a minha aldeia? Peraí, Batum, ainda, nós não temos missionários para lá ainda não. Não temos não. Então Batum, o chefe da aldeia, ele foi, agarrou um dos voluntários lá e puxou a força querendo levar ele para a aldeia lá. Aí ele disse: não. Os missionários: não faça isso, não é assim que funciona e tal, não sei o que e tal. De repente, Batum: tá bom, não vai ter não. Puxou uns gravetos da sua coxa e pegou um por um. Cada graveto estava escrito o nome de uma pessoa da aldeia dele. E ele dizia assim: tá vendo isso aqui, missionários? Está olhando para isso aqui? Isso aqui é a minha feiticeira. Se ela não ouvir dessa fala do seu Deus, ela vai para o inferno. E jogava. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a minha esposa. E ele, um por um, durou horas aquilo. Eram muitos gravetos na sua mão. Um por um aquela cena. E ali, todos os voluntários que estavam ali, chorando de se acabar. E foi registrado isso, né, em áudio, né, e fotos e áudio também. E aqueles voluntários, posteriormente, eles voltaram para os Estados Unidos e foram impactados, testemunharam sobre aquilo, nunca viram igual. E puderam se preparar melhor para poder retornar àquelas aldeias. E hoje a aldeia do Batum tem missionários trabalhando lá. Sabe por quê, irmãos? Aquele indivíduo que está lá no extremo oriente do mundo, escondido no meio do mato, para ele não tem diferença entre missionário e não missionário. Para ele todos são a mesma coisa. Batum queria levar qualquer um daqueles, porque se você professa esse Deus, por que você não fala desse Deus para nós? É uma movimentação constante de testemunhas
Ao sair daqui, você entra num campo missionário, vasto campo missionário. E, por último, queridos, é um movimento simultâneo intercultural. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Irmãos, nós estamos numa era, num meio em que a interculturalidade está se misturando. Você hoje entra nas plataformas e pode conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo, desde que tenha acesso à internet, logicamente. Mas esse trabalhar simultâneo, irmãos, é devido a nós temos a incumbência de enviar missionários para o continente africano, para o continente asiático, para o continente europeu, para o continente americano como um todo, para o continente da Oceania, e enquanto estamos trabalhando aqui também. Enquanto estamos trabalhando em comunidade, enquanto estamos trabalhando no entorno, enquanto estamos trabalhando na minha esfera de atuação, eu preciso ser uma testemunha viva, simultânea do Senhor. Isso é um papel crucial da igreja de Cristo. É um trabalho simultâneo. Você não pode ir para a Romênia fisicamente no momento, você pode ir e de outras formas. Isso é um trabalho simultâneo. Se você não pode ir lá para a Guiné-Bissau presencialmente, vá de outra forma. Isso é um trabalho simultâneo, intercultural. Então, o menor campo missionário é o mundo. Não é a nossa localidade somente. Não é o Recife somente. Não é Pernambuco somente. Não é o Nordeste somente. Não é o Brasil somente. Não é as Américas somente. Não é... É o mundo todo. Precisamos estar de olho nisso, orando, agindo e fazendo em prol do Senhor, a partir do nosso lar, da nossa casa, que é o primeiro campo missionário. Em nome de Jesus, irmãos, que estejamos impulsionados pelo Espírito Santo, pela presença dele, que participemos desse movimento de testemunhas e desse movimento simultâneo intercultural, em que muitas culturas estão ao meu redor e preciso dar atenção a essas culturas também. Em nome de Jesus, irmãos, que Deus os abençoe grande e poderosamente. Vamos orar pela palavra do Senhor que foi testemunhada, enunciada nesse momento.